Imagine uma rua movimentada na cidade de Cafarnaum. O barulho dos passos apressados, das conversas nas esquinas e o som metálico de moedas batendo sobre uma mesa. Sentado ali, com um olhar desconfiado e um coração cansado, estava Mateus, também chamado de Levi. Mateus era cobrador de impostos, um homem que tinha posses, mas que não tinha paz. O dinheiro estava em suas mãos, mas a alegria nunca chegava ao coração. Aos olhos da sociedade, ele era um traidor, alguém que trabalhava para o Império Romano, cobrando valores injustos de seu próprio povo. E por isso era desprezado, rejeitado e visto como pecador. Mas o que Mateus ainda não sabia é que naquele dia sua vida mudaria para sempre. Enquanto Mateus contava moedas, uma multidão começou a se agitar. Era Jesus de Nazaré que passava por ali. Muitos já tinham ouvido falar dele. O homem que curava doentes, libertava cativos e falava com uma autoridade que ninguém jamais tinha visto. Jesus se aproximou da coletoria, parou diante de Mateus e, em silêncio, olhou profundamente em seus olhos. Não foi um olhar de desprezo como Mateus estava acostumado. Não foi um olhar de julgamento. Foi um olhar de amor, de perdão, de alguém que enxergava não apenas o presente, mas também o futuro que Mateus poderia ter. E então, Jesus disse apenas 2 palavras: segue-me. A mente de Mateus se encheu de pensamentos. Deixar tudo? O que vai acontecer comigo? E o dinheiro? E minha posição? Mas algo mais forte falou ao seu coração. Ele sabia que aquele convite não era comum. Era um chamado que vinha do próprio Filho de Deus. Sem hesitar, Mateus se levantou. As moedas ficaram para trás. A mesa foi abandonada. E ele deu o passo mais importante de toda a sua vida. Decidiu seguir Jesus. A partir daquele dia, Mateus deixou de ser apenas o cobrador de impostos e passou a ser discípulo de Cristo. Ele caminhou ao lado do Mestre, viu milagres acontecerem diante de seus olhos, ouviu palavras que transformavam corações e experimentou um amor que jamais havia conhecido. Mais tarde, Mateus escreveria um dos 4 evangelhos, deixando registrado para a eternidade a história do Rei prometido, o Messias esperado. Jesus. Seu passado marcado pela rejeição foi transformado em um futuro de esperança. Ele, que antes era excluído, se tornou mensageiro da maior notícia do mundo. A história do chamado de Mateus nos ensina que não importa quem fomos, nem os erros que cometemos. Quando Jesus olha para nós e diz, segue-me, ele está oferecendo uma nova vida, um novo começo e um propósito eterno. Assim como Mateus, você também pode deixar para trás o peso do passado e viver o extraordinário que Deus preparou. O chamado de Mateus não é apenas uma história do passado. É um convite vivo que continua ecoando nos dias de hoje. Jesus ainda está chamando corações, ainda está oferecendo perdão, transformação e esperança. E a pergunta é: você está disposto a ouvir a voz do Mestre e segui-lo, assim como Mateus fez? A história de Mateus, o cobrador de impostos que se tornou apóstolo de Cristo. Uma história de amor, perdão e transformação. Uma história que pode tocar o seu coração hoje e mudar sua vida para sempre. Esta história não é apenas sobre Mateus. É sobre mim, sobre você, sobre todos aqueles que precisam de transformação. Jesus continua chamando corações até hoje, e talvez Ele esteja chamando o seu agora. Deus continue te abençoando. Assim seja. Amém.